Não são muitos os eventos sobre desporto a realizarem-se no nosso país. Quando projetamos este evento para hoje, nós pensamos mesmo nesta franja que aqui está presente. Teremos na primeira parte da sessão a intervenção do professor Antônio Gomes, que nos vai falar sobre o modelo de desenvolvimento desportivo. O professor Marco vai sugerir para a sociedade, por via da vossa contribuição, que o peso do desporto saia do Ministério e seja colocado nas vossas mãos por eles. Professor Antônio Gomes, por favor. Sou naturalmente uma pessoa do desporto. A minha formação também é de desporto, sou licenciado em Educação Física e Desporto, especialização em Organização e Prática do Treino na modalidade de futebol, mas naturalmente a minha trajetória passou fundamentalmente mais pela parte da gestão desportiva. Agradecer à Suelmag por este convite, porque eu penso que, como o Agostinho fez referência, é muito importante que nós, agentes desportivos, possamos continuar a falar, a nos encontrar, para encontrarmos os caminhos para a sustentação, para que possamos naturalmente ter mais e melhor desporto. Portanto, esse aqui é o grande objetivo. E a minha apresentação, ela está subdividida, portanto, mais ou menos em 3 partes. Uma onde eu vou abordar aquilo que são as responsabilidades e competências do órgão ministerial, o Ministério da Juventude e do Desporto, enquanto representante do Estado. Uma segunda parte onde vou falar sobre aquilo que são os outros níveis de responsabilidades dos outros atores que têm responsabilidades na implementação das políticas desportivas do Estado. E numa terceira parte, uma visão daquilo que poderá ser um conceito de um modelo para o desenvolvimento do desporto, fundamentalmente a nível da generalização da prática desportiva. Este primeiro slide, e isso é fundamental para nós percebermos aquele que é o papel do Estado. Está definido na Constituição da República, portanto, o direito, o acesso de todos, no número 1 do artigo 79, o Estado promove o acesso de todos à alfabetização, ao ensino, à cultura e ao desporto. Portanto, no fundo, o Estado tem essa responsabilidade, através da Lei-Mãe, de criar condições para que haja igualdade e que se criem condições para que todos tenham acesso de forma igual à prática desportiva. Isso é um fluxograma de relações do Ministério da Juventude e Desportos, o órgão reitor do desporto. Era fundamental também termos aqui uma ideia. O Ministério tem uma relação de vertical, portanto, temos o Ministério, temos a Direção Nacional dos Desportos, temos as direções provinciais, e as direções provinciais é que lidam depois com as associações provinciais, municipais, clubes, núcleos, academias, desporto corporativo. Portanto, o Ministério, no fundo, lida essencialmente, diretamente com o Comitê Olímpico Angolano, com o Comitê Paralímpico, as federações nacionais, e tem este órgão que é o Conselho de Desporto Federado, que normalmente é dirigido também pela Direção Nacional do Desporto. Portanto, esse é o fluxo das relações entre o Ministério e os outros agentes desportivos. Como disse, eu penso que é fundamental e provavelmente muitas das pessoas não têm noção, porque provavelmente também não foi feita uma divulgação generalizada daquilo que é este documento, a Estratégia de Desenvolvimento do Desporto. Nós também, na abordagem que tivemos com a empresa, a preocupação deles era efetivamente se havia ou não documentos orientadores da política desportiva. E esse documento existe. Como disse, provavelmente ele não está difundido como tal. Este documento foi aprovado
pela Assembleia Nacional. O que nós pensamos é que a parte da operacionalização deveu-se fundamentalmente, na minha ótica, por questões que têm a ver com o financiamento da estratégia. Nós, quando olhamos para a questão do financiamento, temos a ideia, ou as pessoas tinham a ideia, de que seria o Ministério da Juventude e dos Desportos a ter acesso aos dinheiros e a operacionalizar a estratégia. E não é. O Ministério tem essa função de definir políticas, a operacionalização da estratégia é feita pelos outros atores do desporto e vamos aqui também apresentar. Mas estava a dizer-me, porque eu acho que essa questão é fundamental, a questão do financiamento, embora o Estado tenha responsabilidades, mas os níveis de financiamento também são feitos por atores diferentes, quer pelo Governo Central, quer pelos governos provinciais, administrações municipais. Portanto, quer dizer que isso, de forma descentralizada, retira um bocado aquela ideia de que, às vezes, a estratégia precisa de muito dinheiro para a sua implementação, precisa efetivamente, mas esse financiamento deve ser descentralizado. Estes são os principais pilares da estratégia. A questão das infraestruturas, recursos humanos e a capacidade de gestão é um dos pilares. A salvaguarda dos direitos e da dignidade dos atletas enquanto cidadão também. A preocupação com os desportistas, fundamentalmente, o pós-carreira. Está previsto esta preocupação também na estratégia. A generalização da prática desportiva através da organização competitiva e da promoção do desporto para todos. Também o suporte científico para o desenvolvimento do potencial desportivo, o desenvolvimento de uma cultura de fair play. Portanto, esses pilares, pensamos nós, que eles refletem aquilo que deve ser o caminho a prosseguir para o desenvolvimento do nosso desporto. Depois temos aqui a questão da política desportiva, e que tem a ver com a questão da intervenção do Estado na atividade esportiva. É também uma das questões que normalmente acaba também por trazer algumas discussões, mas pensamos nós que, através daquilo que é a regulamentação que existe, está bem definido aquilo que é o papel do Estado e em que termos é que o Estado intervém no próprio sistema desportivo. Como vocês podem ver aí, no número 1 diz que o Estado regulamenta a atividade desportiva. Todos nós sabemos que há um conjunto de instrumentos existentes, como a lei de base, a lei do desporto, a lei das associações desportivas, dois documentos fundamentais para a organização desportiva. Temos naturalmente a lei do desporto, a estratégia também como um documento importante nessa relação também do Estado com as instituições. Disciplina as relações entre as instituições desportivas, privadas, públicas, para promover a cooperação e reduzir o conflito. Este é um papel do Estado. Providencia infraestruturas e condições para a prática desportiva. Vamos ver também, nos outros níveis, como é que o Estado intervém em relação a essa questão das infraestruturas desportivas. É um problema que, fundamentalmente, aqueles que estão na prática têm noção do que é que provavelmente temos ainda que fazer. Promove a igualdade de oportunidade no âmbito do desporto e assegura a representação nacional. Este quinto ponto, que tem a ver com a representação nacional, o Estado aqui delega às federações nacionais a representatividade fundamentalmente a nível do exterior. Por isso é que, embora as federações tenham essa autonomia, não se pode de maneira nenhuma esquecer de que é o Estado que acaba por delegar às federações essa representação a nível das competições internacionais. Daí o Estado ter responsabilidade para monitorar e avaliar aquilo que é o desempenho também das próprias federações. O Estado também tem um conjunto de instrumentos que lhe permite, nessa relação com as instituições, poder continuar a falar, a debater, a interagir
com os diferentes agentes desportivos, no sentido sempre de poder encontrar os melhores caminhos para esse processo. E como vocês veem aqui, temos aqui a criação de fóruns de concertação, a concessão de apoios e estímulos, temos a institucionalização de contratos-programas, a informação e avaliação. E eu aqui neste slide vou tocar em dois aspectos fundamentais. A questão dessa concertação através do órgão do Conselho Superior do Desporto. Vocês sabem que o Conselho Superior do Desporto é um órgão consultivo do Ministério. Portanto, neste órgão, normalmente são apresentadas aquelas que são as políticas agizadas pelo Executivo. Depois aqui um outro ponto que tem a ver com a questão dos contratos-programas. E eu penso que este é, sem dúvida, aquele instrumento que, embora ainda não esteja a ser implementado, ele vai, pensamos nós, se cumprirmos com isso que está estabelecido a nível da estratégia, vai regular e de que maneira aquilo que é o processo de desenvolvimento do desporto. Porque através dos contratos-programas o Estado vai permitir, ou melhor, o Estado vai poder apoiar as iniciativas das federações, dos clubes, dos núcleos do desporto na comunidade, mas através, tanto de um documento, onde cada um desses atores deverão naturalmente elaborar os seus programas de desenvolvimento desportivo, com objetivos, com metas bem definidas, e só assim é que o Estado irá naturalmente apoiar financeiramente. Portanto, nesses contratos de programas há uma questão que tem a ver depois com a avaliação desses mesmos resultados. Portanto, as federações, dar aqui um exemplo, se propõem metas em relação a uma determinada participação numa competição internacional, ou num projeto olímpico, por exemplo, o Estado financia, mas depois é avaliado essa participação. E em função dessa avaliação é que o Estado poderá ou não voltar a reinvestir nestes mesmos programas. Portanto, aqui acho eu um instrumento que vai regular essa relação, fundamentalmente do ponto de vista do financiamento. Aqui são todos os órgãos que fazem parte do Conselho Superior do Desporto. Como vocês sabem, o desporto é multidisciplinar, não é naturalmente o Governo e o Ministério que executa a política desportiva, ela deve ser feita de forma integrada e, como vocês veem, são todos os parceiros que intervêm nesse processo de desenvolvimento. Portanto, esses são os eixos da estratégia. Temos a questão do planeamento do desporto, a gestão de infraestruturas, a formação desportiva, saúde desportiva, a excelência desportiva, o financiamento, desenvolvimento das atividades desportivas, as redes desportivas, a concertação de vontades, supervisão e monitorização. Portanto, esses são os elementos que compõem os eixos da estratégia. E esse eixo planeamento, e temos aqui a medida 1, é também, a par daquilo que eu fiz referência dos contratos-programas, a questão do planeamento é fundamental. Eu não tenho dúvidas que a formação é dos principais pilares para qualquer processo de desenvolvimento, não é só em relação ao desporto, porque é através, naturalmente, da formação que nós vamos continuar a capacitar, a qualificar os nossos quadros para que possamos dar respostas àquilo que é efetivamente hoje a complexidade do desporto de uma forma geral. Este processo da formação de quadros não é também uma responsabilidade única do órgão reitor, há uma relação muito direta com outros ministérios, como é o caso do Ministério da Educação, do Ensino Superior, portanto, e outros que intervêm também na definição de políticas e que direta ou indiretamente também interferem no processo de desenvolvimento do desporto. Depois, um eixo que penso que este é aquele que mais
mais discussões traz, que é o eixo do financiamento. O eixo do financiamento aqui define também um conjunto de intervenções. Quando nós falamos aqui na questão das receitas próprias das redes desportivas, e aqui as redes desportivas estamos a falar quer da rede desportiva de desporto comunitário, de desporto escolar, de desporto de alto rendimento, portanto, do desporto universitário, portanto, são essas que constituem as redes desportivas. Mas nós, quando estamos a falar da questão das receitas próprias das redes desportivas, tem a ver com a questão da organização dessas mesmas redes. Portanto, da capacidades que elas deverão ter para elas próprias criarem autossustentação. Portanto, encontrarem mecanismos para poderem sobreviver, para poderem gerir as suas instituições. Portanto, aqui os clubes têm um papel fundamental. Só é possível se nós estivermos organizados, se tivermos nas nossas instituições pessoas qualificadas, capazes para dar resposta àquilo que efetivamente é necessário para a sustentação dessas mesmas redes. A questão do mecenato era importante fazer aqui uma abordagem, porque também penso eu que não há, provavelmente as pessoas não estão muito bem informadas sobre aquilo que é efetivamente o mecenato. Essa lei existe e a ideia que as pessoas tinham é que a lei do mecenato viria para resolver os problemas do desporto de rendimento. E isso não é verdade, porque mecenato, se as pessoas perceberem, vem da palavra mecenas. Mecenas é uma pessoa que dá alguma coisa sem que esperar ter alguma coisa de volta. E o desporto de alto rendimento não se compadece com isso. Portanto, as marcas que patrocinam o desporto de alto rendimento querem ter retorno, querem publicidade, querem visibilidade. Então vão acabar por se encaixar na questão do patrocínio e na publicidade. Esses sim são os dois mecanismos que existem para a autossustentação do desporto de rendimento. O mecenato, naturalmente, para o desporto na comunidade, para a cultura, para os artistas e outros, provavelmente esta lei sirva e possa dar uma ajuda. Mas para o desporto de alto rendimento é bom que fique claro que não está direcionado para isso. Conheço, sei que o esforço que cada um de vocês faz nos vossos projetos acaba por ser um apoio enorme ao desenvolvimento desportivo. Então é preciso também ser referenciado, é preciso ser apoiado para que esse movimento possa crescer e todos beneficiarem. Depois o Fundo de Apoio ao Desporto está previsto também. Este fundo, ele tem, naturalmente, que as pessoas provavelmente não sabem, mas o Fundo do Desporto tem prestado algum apoio também ao desporto. Através da elaboração de projetos, os clubes e outras instituições podem concorrer para ter acesso a este fundo do desporto. A experiência que eu tenho deste mecanismo da lei do mecenato, e como eu fiz aqui referência, poderá ser um mecanismo de apoio, mas não naquela dimensão que provavelmente as pessoas têm como expectativa. Portanto, há empresas, nós temos muitas empresas que provavelmente poderão aderir, porque a questão do mecenato tem benefícios, as empresas têm benefícios fiscais ao aderirem a esses programas. Mas normalmente as empresas que aderem e apoiam essas iniciativas são empresas muito rigorosas, empresas que exigentes do ponto de vista da relação com quem estão a apoiar. A questão da credibilidade é fundamental para essas empresas investirem, portanto, no desporto, e temos que ser nós, no desporto, a apresentarmos esses valores
para que essas empresas que têm essa missão e essa responsabilidade social possam aderir e contribuírem de alguma forma para que também através do mecenato possa ser apoiado o desporto. Portanto, a nossa conjuntura não é, todos nós sabemos que a situação económica e financeira não é ideal, mas acredito que não é o principal fator para que as coisas não possam melhorar. Eu acho que aqui, e acredito que provavelmente poderei mais à frente falar sobre isso, mas nós precisamos de repensar efetivamente as nossas instituições, nós precisamos de entender que essa complexidade e exigência que o desporto tem hoje é fundamental nós criarmos competências, quadros qualificados para dar resposta a isso e, acima de tudo, credibilizar o desporto. Eu acho que um dos problemas que nós temos, e por isso é que às vezes não conseguimos ter os parceiros para nos apoiar, é que o desporto deixou de ter credibilidade. Deixou de ter credibilidade porque as pessoas, efetivamente, muitas delas não estão comprometidas com a causa. As organizações são débeis do ponto de vista organizacional e claro que isso na relação com quem está organizado é complicado esse processo de apoio. Portanto, eu penso que em relação ao mecenato, é um instrumento novo também. Provavelmente as empresas, nem todas, não estão também habituadas ainda e não tenham, embora tenham sido feitas algumas ações de esclarecimento para as empresas, mas eu penso que o documento deverá ser mais divulgado, até mesmo para junto dos potenciais apoiantes. Conhece experiências mundiais que preferem o mecenato ao invés do patrocínio? Não. Para o desporto de alto rendimento, não. Não há, no desporto de alto rendimento, não encontras essa associação do mecenato com o desporto de alto rendimento. Porque ele é claro, portanto, a questão do mecenato é clara. Nas experiências mundiais, as empresas normalmente que aderem a esse instrumento estão muito viradas para a cultura. Vocês não sei se sabem, quem promoveu essa lei, embora houvesse a contribuição do desporto, mas é o Ministério da Cultura que esteve à frente da promoção dessa lei. Porque, do ponto de vista daquilo que são as experiências que foram analisadas também a nível mundial, a maior parte das empresas estão mais viradas para a questão da arte, da cultura, a filantropia. Portanto, e esses não aparecem. Contribuem a vários níveis, mas não precisam de ser publicitados, portanto, não aparecem lá os nomes deles, nós apoiamos, empresa tal, portanto, não aparece. Por isso é que eu disse que para o desporto de rendimento temos que nos focar fundamentalmente na questão do patrocínio, da publicidade, do marketing, portanto, e outros instrumentos que possam ajudar a sairmos também desse momento em que nós nos encontramos. Depois falou da questão do fundo de apoio. Vou dar aqui exemplos muito concretos. A questão do fundo de apoio ao desporto, ele existe e obedece a que as instituições tenham que elaborar projetos e eu, por experiência própria, vou-lhes dizer e posso enumerar aqui alguns projetos que, através do Fundo de Desporto, foram apoiados pelo Estado. 1º de agosto, cobertura do campus Jean-Jacques, 1º de agosto, foi através do Fundo do Desporto, do Ministério da Juventude e do Desporto. O multiuso do ASA, vocês se repararem também, foi remodelado através do Fundo do Desporto. Ferrovia de Luanda, portanto, e outras iniciativas através de projetos que foram apresentados e que foram financiados pelo Fundo do Desporto. Portanto, está lá o instrumento, é preciso, às vezes, provavelmente, maior divulgação e capacidade deste lado de poder apresentar projetos credíveis para que o Estado possa apoiar. Há um desnível do ponto de vista dessa expansão desportiva
algumas províncias mais desenvolvidas do que outras, umas com mais clubes, outras com menos, com mais associações, com menos associações. Portanto, o nível de desenvolvimento difere muito de província para província. Portanto, e acreditamos que há outros elementos aqui que têm a ver, naturalmente, porque não é só a questão desportiva. Quando nós estamos a falar aqui, estas desigualdades, nos referimos também a outros elementos que fazem parte dessa cadeia. Falamos da própria comunicação social, falamos das indústrias desportivas que não existem. Temos que trabalhar também hoje, novamente, em estudos para nós podermos, se tínhamos uma ideia que se calhar no Cunene ou no Quando Cubango tínhamos as pessoas mais altas, hoje, fruto dessa migração, provavelmente já não se verifica isso. Então, quer dizer que há aqui um trabalho que tem que ser desenvolvido para nós apurarmos novamente esses conceitos. Precisamos de desenvolver e apoiar programas de práticas desportivas, naturalmente para crianças, jovens, pessoas, programas especiais. A questão da terceira idade, acredito que o professor Didi vai falar sobre a questão do desporto para todos. Nós não damos muito valor a isso, mas pensamos que é fundamental também passarmos a olhar para ele. A questão do turismo, a realização de competições internacionais. Nós realizamos muito poucas competições internacionais no nosso país. Apoiar a participação de angolanos e dirigentes técnicos e cientistas nas entidades internacionais. Hoje já começamos a assistir, naturalmente, a termos um número considerável, mas precisamos cada vez mais de crescer também em relação a esse item. Para atingir essa finalidade, o Estado deverá cumprir com o seu plano de desenvolvimento. Portanto, quer dizer que aqui a questão dos planos de desenvolvimento, e não é uma responsabilidade do Estado, os planos de desenvolvimento, por exemplo, das modalidades, são responsabilidades dos atores. São responsabilidades das federações, que devem desenvolver esses planos, são responsabilidades dos governos provinciais, são responsabilidades das administrações municipais, a elaboração desses planos de desenvolvimento, porque o Estado, através do órgão reitor, define apenas políticas, de uma forma geral, define aquilo que são as linhas gerais para o desenvolvimento, mas depois a operacionalização e a elaboração dos planos de desenvolvimento são desses atores. E posso lhes dizer que, do ponto de vista daquilo que é planos de desenvolvimento das modalidades, é também um instrumento que foi desenvolvido. Ele existe, este documento. As federações têm, naturalmente, tiveram acesso a este documento, mas naturalmente que precisamos continuar a trabalhar para que se possa executar esses mesmos planos. As federações têm um papel, para além daquilo que é o objeto principal, que tem a ver com a representação da organização competitiva nacional e a representação através das seleções nacionais, naturalmente que as federações são o órgão reitores da modalidade. Têm que ter uma visão daquilo que pretendem para a sua modalidade. Cada um tem que perceber efetivamente qual é o seu papel nesse processo de desenvolvimento do nosso desporto. Nós andamos aqui um bocado confusos. O que eu estava a querer aqui, e agora lembrou-me, e ainda bem que fez essa questão, e vou dar aqui um exemplo concreto, e que eu estava a me referir há bocado, tem a ver com as nossas participações nas competições internacionais. Quando corre mal, quem é o responsável porque as coisas correram mal? A gente, quando ouve, é o quê? O Ministério. É ou não é? Não é essa percepção que a maior parte das pessoas tem. E às vezes somos nós mesmos, agentes desportivos, comunicação social e outros, a promovermos isso. Provavelmente poderá haver alguma responsabilidade nesse fracasso do Estado. Vamos analisar e vamos também poder falar sobre isso. Mas não podemos, naturalmente, quando perdemos é o Estado, quando ganhamos são os outros. Portanto, é preciso aqui que as responsabilidades estejam bem definidas e a gente tenha efetivamente noção do qual é o nosso papel enquanto agente desportivo, para que não haja essas confusões. É preciso que nós nos situemos em relação àquilo que nós somos enquanto país hoje. Nós fomos um país para ver se conseguimos perceber efetivamente isso que estamos aqui a falar.
nós fizemos várias transições do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e essas transições nós vivemos durante muitos anos numa espécie de Estado de Providência, que era o Estado que fazia tudo. O Estado é que legislava, o Estado é que comprava, o Estado é que vendia, o Estado é que mandava. Portanto, o Estado é que elegia os dirigentes, o Estado é... Portanto, Estado. Nós, enquanto sociedade, naturalmente que não está fácil fazermos essa transição para um momento diferente do país, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Portanto, nós é que temos que mudar esse chip. Porque nós continuamos a pensar, apesar das responsabilidades estarem definidas e muito bem, não só através de documentos, através da legislação, mas continuamos nós, enquanto cidadão, enquanto agentes do desporto, de mão estendida, a pensarmos que o Estado vai resolver os nossos problemas, a não querermos nos organizar, a não querermos planear. Eu penso que aqui podemos aqui fazer um exercício. Quando se fala de desporto em Angola, e a mim com alguma nostalgia, quando se fala em desporto nós falamos de clubes. Clubes esses que disse bem que são subvencionados pelos Estados. E o paradigma económico e financeiro que o país vive, se nunca houve investimento no tempo dos petrodólares, para essa expressão, não haverá agora. O que quero com isso dizer? Que a nossa curva ou o nosso ângulo de regressão será ainda maior. Estou de acordo também quando disse que quando vemos o desporto em Angola olhamos para clubes e por isso não temos que sair daí. E por isso é que nós estamos a pensar que devemos descer um bocadinho mais e pôr o desporto nas comunidades. Nós costumamos nos considerar como um país de desporto. Será que somos um país de desporto? Nós costumamos nos ater à dimensão fundamentalmente aquela que é a competitiva, que nós discutimos todos os dias, dos fins de semana, do girabola, do afrobasket. Portanto, o desporto não... Estamos a falar de desenvolvimento. E desenvolvimento tem que ser integrado. O que falta aqui são efetivamente planos de ação, com ideias concretas, mas que possamos fazê-lo com aquilo que nós somos e o que temos. Nós não podemos querer, e o exemplo que eu dei aqui, queremos ir ganhar o campeonato africano, quando nós temos consciência que se calhar internamente nosso nível de competição não nos permite, não temos jogadores suficientes a militar lá fora comparativamente aos que as outras soluções apresentam. Quer dizer, isso é só um exemplo de que nós precisamos primeiro de olhar para nós aqui internamente, de redefinir prioridades, irmos onde nós achamos que temos que ir, onde não temos que ir não vamos, porque não temos recursos, porque não temos pessoas qualificadas, porque não temos atletas com competência para ir para essas competições, e temos que ter coragem de assumir isso. Um exemplo muito concreto, e vocês ouviram que São Tomé ganhou na canoagem medalha de ouro, não é? E nós tentamos, eu ouvi por aí, tentamos querer justificar que o problema tinha a ver com o exemplo. São Tomé definiu como prioridade. São Tomé levou futebol? Não. Levou basquetebol? Não. Levou vôlei? Não. O pouco dinheiro que São Tomé tem e tinha, através da solidariedade olímpica do Comitê Olímpico, investiu naqueles 2 ou 3 jovens, metê-los no centro de alto rendimento e trouxeram medalhas. É diferente. É ter coragem para assumir isso, de que só vai. A seleção nacional, ultimamente, as seleções nacionais têm sido banalizadas. Hoje ir à seleção nacional, já vem algumas modalidades, para qualquer um. Quer dizer, antigamente eu acho que não era assim. Portanto, meus senhores, eu acho que aqui é um problema nosso e é de todos, não é um problema das federações, não é um problema de A, B ou C, é um problema de todos nós que temos que mudar essa consciência. Portanto, para dizer que se definirmos prioridades, como São Tomé fez,
Nós não somos bons no basquete, não somos bons no handebol, não vamos, não temos dinheiro, não vamos. Todo o dinheiro que temos vamos só apostar na canoagem e está aí, resultado. É o que nós temos que fazer. Precisamos do financiamento para essas atividades como essa. E no final, o Estado vai avaliar tudo aquilo que você disse que ia fazer. No final do ciclo olímpico, quando diz ao meu amigo, você disse que ia ser primeiro, pediste dinheiro, foste, onde é que meteste o dinheiro, não tiveste medalhas, e agora? Portanto, este exercício tem feito permanentemente. Temos que responsabilizar as pessoas, temos que avaliar aquilo que está a ser feito. A única coisa que precisamos de fazer é redefinir metas, redefinir objetivos, porque naturalmente os anos passam, as coisas mudam e precisamos de redefinir isso. Isso sim, no documento precisamos de olhar para ele e redefinir essa questão. As metas quantitativas, qualitativas, os números fundamentalmente, mas tudo o resto do ponto de vista da orientação da política desportiva, ela é atual, eu não tenho dúvidas em relação a isso. A nossa preocupação aqui tem a ver com a operacionalização e com os níveis de intervenção de cada um. Nós todos, atenção, não sou eu que estou a vir debitar, a ideia é partilhar com todos e vocês pudermos, e nessa interação que estamos a ter é que vai levar a que saiam aqui algumas orientações ou recomendações para que esses documentos possam ser melhorados. Portanto, é essa a ideia. Este é um conceito, é uma ideia, eu acho que é fundamental o financiamento. Meus senhores, obrigado pela vossa atenção. Como eu disse, a ideia aqui não era ninguém está a vir aqui apresentar receitas. O que nós pretendemos aqui é que houvesse e que haja essa interação com vocês, porque vocês são os fazedores, efetivamente, do desporto. Vocês têm responsabilidades na execução dessas políticas desportivas e acredito que vamos ter, então, um período para nós podermos discutir sobre algumas ideias. Portanto, obrigado pela vossa atenção. A formação para e pelo desporto. Esta educação que gostaria de partilhar com vocês é exatamente o que vai mudar a atitude e a consciência das pessoas para o exercício que devemos levar a cabo. Mas é preciso que haja consciencialização, é preciso que haja um plano diretor, é preciso que haja promoção da saúde, explicar às pessoas o que comer, como comer, algumas palestras de sensibilização, o que produtos fazem bem ao organismo, evitar que a prática desportiva seja acompanhada de suplementos que só vão prejudicar a saúde. É importante esclarecer a população, é importante educar as pessoas que quando estão no exercício da prática desportiva, como devem estar, como devem fazer, o que comerem, o que beberem e evitarem tudo o que está no mercado. É bom e serve para comermos. Se tivermos um bom desporto na comunidade, as alegrias são essas. Assistimos bons momentos de espetáculos, assistimos boas participações, o país sente-se orgulhoso e tudo isto. Mas para estarmos aí, é preciso que tenhamos uma boa base. Quando eu jogo o meu bairro e o outro bairro, o que é que nós estamos a estabelecer? Uma relação de interação, uma relação de amizade. Temos que passar esta mensagem aos nossos administradores, os futuros autárquicos, que é importante encontrar verbas, funcionamento deste setor, que é um setor muito importante, negligenciado por alguns políticos, mas é importante fazer menção, explicar a eles que vantagem tem a prática do desporto, a todos os níveis. Aqui eu não estou a falar do alto rendimento, porque já falamos aqui na primeira preleção do alto rendimento, estamos a falar no desporto de base, desde o desporto recreativo, lúdico, aquilo que me falava, as crianças, desde tenra idade, na creche, já começam com atividades lúdicas, desde tenra idade. Oportunidades para todos. E a Agenda 2030 também esclarece que deve haver igualdade de oportunidade para todos, quer no gênero masculino como no gênero feminino.
Aqui estou a ver o género feminino está complicado. Temos que mudar essas políticas. Deve haver diferenciação. Essa diferenciação não deve existir. A criação de centros de desenvolvimento social e desportivo. Tivemos uma experiência, construímos algumas casas da juventude, mas isto não é o suficiente. Centros comunitários não é o suficiente. Temos que, cada comuna, cada município deve ter o seu centro. O responsável do município, da área do desporto, deve ser uma pessoa comprometida e com capacidade e com visão de poder projetar ações para o benefício da sua população. Naquilo que é o basquetebol, todas as atividades relacionadas com o mesmo, nós, Federação Angolana de Basquetebol, assim que recebemos quer orientações, quer programas, quer projetos a implementar, nós naturalmente disseminamos isto para as nossas associações provinciais. Portanto, seguindo a cadeia do comando e de relação que temos com portanto, a região-mãe até aos nossos associados. Estão a perceber? Perceberam como é que isso funciona a cadeia? Agora, é preciso uma ousadia, porque os recursos não chegam para todos. É preciso a ousadia. Como é que essa ousadia deve ser? No início de cada ano, colocar o meu projeto na federação. Atenção, eu preciso de treinadores de nível A, de nível B, na minha localidade, para que a federação possa planificar uma ação de formação na sua localidade e beneficiar. Estou a falar de basquetebol como qualquer uma outra... Não precisa ser associação, basta associação provincial. Pode ser clubes, enfim, associação. Bom, é preciso compreender que não há assim tantos recursos para poder atender a todos de uma forma genérica, porque é preciso também respeitar as estruturas. Para poder ser uma modalidade internacional, é preciso que tenha um nível de participação, sobre pena de algumas modalidades não poderem continuar no ranking de federações internacionais. E então as federações internacionais estruturam-se com as federações nacionais, dando competência, dando oportunidades de programas de formação e competências para fomentar o desporto no seu país onde está sediada essa federação. Termino dizendo que é caminhando que se faz caminhando. Obrigado. Hoje vamos homenagear estes agentes do desporto pelas simples razões que aqui vamos apresentar. Armando da Costa Faria é um luandense do Rangel. Muito conhecido como Tinandinho. 39 anos de carreira como formador, formando homens para a prática desportiva. Concretamente na modalidade de futebol. É coordenador do projeto Brincando com a Bola Tinandinho, que funciona neste momento nos Zango 4. Por via do trabalho que realiza neste projeto, por exemplo, contribuíram para a formação de desportistas como André Macanga, Manucho Gonçalves, Picas, Lloyd Augusto, dentre outros. Por esse relevante serviço que presta à sociedade, foi eleito para a nossa homenagem. Parabéns, Tinandinho. Vitor Correia Mbeco. Correia Vitor Mbeco, obrigado. É do Popula. Neves Bendinha.
patrono da escola Macove, um projeto desportivo que iniciou com a modalidade de xadrez, mas que hoje inclui no seu processo cerca de 1.200 praticantes pelas modalidades de basquetebol, handebol e futsal. Nesta altura, tem o projeto disseminado um pouco por toda a Luanda, mas também já na província do Cunene e na província do Ije. É um projeto que tem contribuído para que grande parte da juventude do bairro popular, o nosso Neves Bendinha, hoje estejam em bom caminho. Por esta razão também foi eleito para a nossa homenagem. Parabéns, Correia Vítor Mbeco. Vítor Mozade é um agente desportivo, promotor de basquetebol 3 contra 3 e neste momento já é promotor de categoria FIBA. Dentre as realizações que protagoniza, destacamos cerca de 29 atos que foram homologados pela FIBA, cerca de 20 atos não oficiais e iniciou já o processo de internacionalização da sua atividade desportiva, com algumas realizações em países como Senegal, Quênia e África do Sul. Por essa razão, foi eleito para a nossa homenagem e também dizemos parabéns, Vítor Mozade. Eu convido o nosso assistente para trazer aqui. E igualmente convido Altina Pinto, que é a diretora adjunta da Solemag, para proceder à entrega das nossas lembranças de homenagem. Senhoras e senhores, vamos registrar um momento com 10 minutos de intervalo para o coffee break e de seguida teremos os nossos dois oradores para poderem esclarecer algumas questões que possam existir de parte da plateia. Por favor, vamos ao coffee break. Há mais espaço e há poucas pessoas. Quando a comunicação, as pessoas podiam aproveitar melhor. São oportunidades que às vezes nós temos e não... Para partilhar informação, fundamentalmente. É o que nós estamos a fazer aqui, é partilhar informação. Não vamos aos eventos, não... Olha, são dos poucos países que têm uma cadeia de rádio 24 sobre 24. E as pessoas às vezes perguntam, mas vocês, desporto, aqueles que têm em jornais uma página, meia página, já é tão agressivo. Vocês têm uma rádio 24 sobre 24 para todos. Como é que vocês conseguem gerir esse conflito no desporto? Nós usávamos tudo. Íamos atrás dos paraquedistas, íamos na ilha tomar banho, coisas que vocês não fazem, só ficam na internet. Essa é a diferença, que nós temos sido craques, vocês não. A menina tem razão quando disse que não vão à sua universidade os dirigentes, porque nem com o duro, nem com o gosto. Isso para esse desporto, esse desenvolvimento não lhes interessa. Não querem esse conhecimento.
Agora, a pergunta que eu queria fazer é com relação aos professores de educação física. Eu tenho visto que tenho uma filha na escola, no Colégio de Lisângela, e já fui lá várias vezes, porque sou curioso, que é para ir ver o que é que eles fazem de educação física, de zero. Não conseguimos ter jogadores, porque a partir da escola, quem é o professor de educação física? Formou-se aonde? Quem foi o professor dele? Porque naquele tempo, e as pessoas não gostam que a gente fale do passado, mas não presente nem passado. Nós conhecíamos o Baganho, o professor Didi, o Barros, onde formaram a Albina, está ali, também fez Gineve. Portanto, são pessoas que, sim, por exemplo, então são pessoas que tiveram muito conhecimento. Já estás velho. Hoje, Estão aqui muitos, João Alfredo, Pedro. Quem utiliza os professores de educação física nas escolas? Por exemplo, os treinadores de formação dos clubes fizeram INEF? Porque não basta, no meu ponto de vista, ser ex-praticante e ensinar uma criança a jogar. Porque ele tem que ter conhecimento morfológico, ele tem que perceber a morfologia da criança, para saber se vai no atletismo, se vai no xadrez, se vai no hóquei, porque era assim que se fazia antigamente. Conforme disse, eu joguei vôlei, futebol e fui parar no basquete. Não é? Portanto, o professor de educação física tem que perceber essas coisas. Agora, quem controla os professores de educação física? Qual é o nível de um treinador das equipes tem para treinar as crianças? O problema não é nós voltarmos para trás, porque claro que fizemos coisas boas, nós fizemos coisas boas porque havia pessoas, e muitas delas até se calhar sem um nível tão alto, mas se calhar com uma consciência desportiva superior a muitos que têm formação, se calhar. Portanto, e por isso é que tínhamos, se calhar, o desporto como tínhamos. Mas nós não podemos parar no tempo, nós não podemos recuar outra vez, nós temos que ir para a frente. E ir para a frente é isso que estamos aqui a dizer. Formação como pilar fundamental para qualquer processo de desenvolvimento. Temos que formar massivamente, formar com qualidade, para alterar esse quadro. Nós aqui não vale a pena discutirmos mais as causas, ou melhor, os efeitos. Portanto, vamos discutir soluções para alterar esse quadro que já está identificado. Porque se nós continuarmos a ter esses debates numa perspectiva mais de problemas, vamos continuar problemas e não saímos disso. Eu acho que aqui o desafio é de todos nós, e por isso é que estamos aqui, e essa iniciativa é no sentido de soluções. Aquilo que foi aqui dito pelo professor Didi, por mim e por vocês aqui, ok, solução para isso. E esperamos que possam levar boas informações para a excelentíssima senhora ministra. Também dizer que nós contamos com a vossa colaboração, porque reconhecemos a vossa capacidade e a vossa formação na área desportiva, e é preciso deixarem os gabinetes. Professores de reconhecido valor estão nos gabinetes, e nós vamos tentar contribuir para que saiam dos gabinetes. O terreno está à espera dos professores. Talvez o Sr. João Alfredo, se eu fosse... Auguramos que todos tenham um bom fim de semana e um bom regresso. Vamos fazer.